Uma pesquisa apontou que as canetas emagrecedoras estão assim em alta. Muita gente está fazendo buscas na internet e essas buscas aumentaram em mais de 1000% agora no mês de agosto. A chegada do Ozempic brasileiro animou também muita gente, né? Vamos fazer o seguinte, vamos para a farmácia, onde está nosso repórter Matheus Souza. Matheus, eu quero saber como é que está a busca por esses remédios emagrecedores. Estão fazendo muito sucesso, né? Boa noite. Oi, Isabela, boa noite para você e também boa noite para o telespectador do TN2. Olha, já tem algum tempo aqui no Brasil que as canetas emagrecedoras estão em alta. Só que no início desse mês de agosto, o interesse do brasileiro disparou. Prova disso é que a plataforma de pesquisa do Google registrou um aumento de mais de 1000% nas pesquisas pela substância ativa chamada de liraglutida. Essa substância, nesse início de mês, ela também casou que foi no início desse mês que o Brasil começou a fabricar a sua primeira caneta emagrecedora, de origem nacional, e que é mais barata. E agora, para a gente entender como é que isso tudo está se refletindo, aqui, ó, no balcão da farmácia. Quem vai falar com a gente é Michele Marchiori, farmacêutica. Michele, conta para a gente como é que estão a procura pelas canetas emagrecedoras. Está absurda, né? A procura cresceu absurdamente, é uma caneta brasileira. E, infelizmente, está sendo difícil abastecer isso pelos distribuidores. Então, consta falta nas farmácias, né? E a gente fica na lista de aguardar a chegada disso nos distribuidores. Vocês estão aqui com o Ozempic, né? Que é o mais conhecido, mas a Mounjaro mesmo você falou que nem estão até em falta. A Mounjaro nem o cheiro, né? A Mounjaro é a que mais tem resultado de emagrecimento, porque ela tem uma seletividade em 2 receptores, então ela tem uma ação dupla, realmente a perda de peso chega até 30% corporal, simulando até uma bariátrica, de tão importante que é esse emagrecimento. E a Ozempic, até quantos porcentos a pessoa consegue perder de peso? Entre 10% a 20%. E agora eu queria que você falasse quais cuidados, né, os benefícios e malefícios, porque a pessoa ela não adianta de nada ela só utilizar a caneta e não mudar os seus hábitos, né? Muito importante. A obesidade é uma doença pela Organização Mundial de Saúde e ela precisa ser tratada como tal. E ela é multifatorial, então não é só uma caneta que vai resolver todos os seus problemas. A mente da pessoa que está emagrecendo é o fator determinante para que ele possa ter a saúde e o emagrecimento permanente. E Michele, agora eu queria que você falasse também um pouquinho sobre os preços, né? Porque essas canetas, elas são conhecidas por serem um pouquinho mais caras, né? Me fala um pouquinho dos preços das canetas. Então, aí a dosagem, né, vai se dar a referência, mas é uma média de R$ 1.300 da Ozempic. A Mounjaro, ela chega a custar de 3 a R$4.000, dependendo do tamanho, da quantidade de dose. E a Olire, que é a nacional, chega a custar R$ 800, entre R$ 350 a R$ 800. E as aplicações, elas são aonde, com qual a frequência? A caneta ela é bem simplificada, é aplicada na região subcutânea, praticamente indolor, um processo bem simples, a pessoa quase não vê a agulha. Ela precisa fazer o clique, que é a dosagem, que o médico vai orientar. Lembrando que a dosagem ela é dada pelo profissional médico e é comprado só com receita. Então, é muito importante porque o tratamento ele é muito individualizado. O médico vai iniciar com uma dose mínima e vai escalonar até chegar no resultado ideal do paciente. Michele, para finalizar, tem uma diferença de indicação? Uma pessoa indicada Ozempic, a outra é Mounjaro, tem uma diferença? Tem sim, e vai também do perfil do médico. A experiência médica é que vai ditar a escolha do profissional. Perfeito. Muito obrigado por falar com a equipe do TN2. E olha, Isabela, antes de me despedir, eu gostaria de também chamar para um alerta, porque a gente tem aqui um vídeo encaminhado pelo endocrinologista Pietro Lima, que faz um alerta sobre essas canetas. Vamos ouvir. Agosto foi marcado por um recorde de pesquisa sobre métodos de emagrecimento, no caso as canetinhas emagrecedoras, seja então o Wegovy, que é a semaglutida, ou o Mounjaro, que é a tirzepatida. O que eu tenho que falar sobre isso? Bom, pessoal, muito importante lembrar que as canetinhas sozinhas não são milagrosas. Elas fazem com que realmente perca peso, mas existe uma diferença muito grande em perder peso efetivo, que é perder gordura, e perder peso de qualquer forma, que às vezes pode ser até desnutrir, ou então entrar num processo de sarcopenia, que é perder massa muscular. Existe uma necessidade de que um profissional adequado, capacitado, acompanhe esse processo. Outro ponto muito importante é lembrar que essas medicações têm muito efeito colateral. Então eu posso ter sintomas como náuseas e vômitos,
uma constipação importante, até diarreia. Então, até no local de aplicação pode ter um pouco de inflamação, até alergia. Então, é muito importante, pessoal, que essas medicações sejam feitas com acompanhamento médico. Por quê? Porque podem ter efeitos colaterais associados a elas. Existe uma estratégia associada a isso. Então, se eu consigo ter um paciente que acompanha bem um processo de emagrecimento, existe uma expectativa maior de que ele consiga manter o peso perdido. Existe uma necessidade de um acompanhamento holístico, né, integrado do paciente, para que, sem dúvida nenhuma, essas medicações façam o efeito legal delas, que tenham uma boa indicação, mas também tenham um bom resultado. Perfeito. Espero, então, ter tirado todas as dúvidas dos amigos do TN2. Muito obrigada, viu, Matheus?